Atenção, vascaínos! Eu sou o Saulo Viana e eu vou apresentar mais uma belíssima cidade do nosso estado do Amazonas. Dessa vez, eu falo aqui de Novo Airão, uma cidade que fica localizada na região metropolitana da capital, a cidade de Manaus, às margens do Rio Negro. Novo Airão é uma cidade ecoturística do Amazonas. Aqui nós temos várias belezas naturais, dentre elas o arquipélago de Anavilhanas, que é o segundo maior do mundo, com mais de 400 ilhas. Os turistas aqui podem fazer a pesca esportiva e também a pesca ornamental. Além também da atração turística de mergulho com botos, visitas em comunidades ribeirinhas e indígenas e o Ecofestival do Peixe-Boi. Não diferente do restante do Amazonas, Novo Airão também é uma cidade que tem vários torcedores vascaínos que acompanham todos os dias o nosso canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Feliz Natal! Está chegando para você agora um Faísca Taon especial. Hoje não tem prancheta, hoje não tem tática, hoje não tem absolutamente nada disso. Hoje tem um bate-papo de um vascaíno para vascaíno, de um pai para pai, de um irmão para irmão, de um amigo para amigo, que é isso que eu sinto por você que está aí do outro lado. Antes de eu começar a minha reflexão do ano de hoje, eu preciso deixar um recado para você. Vou te mostrar o melhor lugar para você se divertir. Pega o celular agora e aponta para o QR Code que está na sua tela. Escaneie e acesse o site da 7kBet. A 7kBet é a melhor plataforma de apostas do Brasil. Segura e confiável. 7kBet. Essa eu confio, essa eu indico. Aqui você joga nos melhores jogos de cassino e ainda faz apostas esportivas do seu time de coração ou do seu esporte favorito. E o melhor, a 7kBet é regulamentada e totalmente segura. O saque é via Pix. Apostou, ganhou, sacou. O dinheiro cai na hora. Para começar é simples. Depósitos a partir de apenas R$1. Isso mesmo. Com só R$1 você já pode jogar e se divertir. Faça como eu. Cadastre grátis apontando a câmera para esse QR Code que está aí na tela. E lembre-se, apostas são lazer, nunca investimento. Jogue com responsabilidade. 7kBet, a sua bet de verdade. Natal, torcedor vascaíno. Claro que o nosso presente bateu na trave. Quando o Papai Noel estava chegando aí com o seu trenó, as renas tropeçaram e o nosso presente ficou pelo caminho. Mas enfim, temos mais um ano para agradecer. E depois da vinheta eu volto, fazendo uma reflexão do que foi o Vasco até chegar o nosso Natal. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, antes de eu começar a minha reflexão, eu preciso dar um recado da Fut Fanatics, que é parceira aqui do Faísca Taon. Tá vendo esse QR Code que está aí na sua tela? Escaneie o QR Code e você tem a possibilidade de entrar nesse portal que tem exclusivamente produtos do Vasco de ótima qualidade, produtos até já personalizados, eu andei dando uma olhada aí esses dias, e também produtos dos mais variados. Tênis, chuteira, agasalhos, enfim. Pensou no mundo esportivo, pensou na Fut Fanatics. Então, pega esse QR Code, usa o nosso cupom que você tem 7% de desconto. E se você pagar no Pix, o desconto ainda é maior. Tá esperando o quê? Fut Fanatics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e também do Faísca Taon. Então, torcedor, difícil, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu no último final de semana, todos nós imaginávamos que teríamos um final do ano de comemoração de título e que, infelizmente, a gente acabou ficando pelo caminho. Se a gente começar uma reflexão desde o início do ano, a gente começa o ano na busca de um novo treinador. Na verdade, ele já foi até escolhido no final do ano passado. E a gente imaginava que o Vasco teria um treinador que seria o Renato Gaúcho. A direção do Vasco tentou, de várias maneiras, que o Renato Gaúcho viesse para substituir o Rafael Paiva.
E do nada surgiu o nome do Fábio Carille, atropelou e pegou essa equipe. E é um nome que veio com data de validade. O Carille poderia ganhar, poderia encantar, poderia conseguir resultado. O torcedor do Vasco nunca comprou a história do Carille. E os números do Carille, campeonato estadual e tudo mais, medianos, mas enfim. Ele veio com data de validade. Ele era vaiado em São Januário em todas as oportunidades. Chega o Fernando Diniz e a gente vive esse carrossel de emoções. Ora, uma equipe que atropelava, que ganhava, que destruía os seus adversários. Ora, uma equipe que entrava em campo, assistia e era atropelada. A gente teve um recorte que de 12 jogos perdeu apenas um, que foi aquele Palmeiras, ainda num erro individual do Hugo Moura, que foi sair jogando. A gente também teve recorte que de 8 jogos perdeu 7. A gente teve jogos que a gente humilhou o adversário, atropelou. Partidas exuberantes. 3-1 do São Paulo no Morumbi, estando 3-0 até faltar um minuto. Bola no chão e o São Paulo na roda. 6-0 no Santos no Morumbi. Goleada no Red Bull Bragantino fora de casa. Vencer o Fortaleza fora de casa com um homem a menos desde o primeiro tempo. Partida exuberante contra o Cruzeiro em São Januário, até então brigando pelo título. Partida exuberante contra o Bahia, que chegou na Libertadores. Partidas medíocres, como as duas com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Partidas medíocres, como o Grêmio na Arena do Grêmio. Partida medíocre, como a última, mesmo com as reservas, contra o Atlético Mineiro. Partida pífia contra o Juventude em casa. 2 jogos justos contra o maior rival no Brasileiro, 0-0 e 1-1. Enfim, um carrossel de emoções. Que, infelizmente, no último domingo, a gente acabou ficando no caminho, num jogo que eu discordo um pouquinho da maioria. Não acho que o Vasco fez um jogo tão ruim assim. Acho que foi um jogo nervoso por ser uma decisão, e basicamente uma decisão de jogo único, porque estava 0-0, estava tudo igual. Claro que dava para ter sido melhor, melhores tomadas de decisão, principalmente no lance do primeiro gol, acabamento no último terço. Inclusive, eu falei sobre isso no Acorda de ontem, que o Diniz precisa, de alguma maneira, melhorar essa entrada no último terço, criar mecanismo com que aqueles jogadores que ele tenha para jogar no ataque possam extrair o melhor de cada um deles, tirar o Ryan lá de 9, colocar o Ryan mais para a beirada, contratar um zagueiro mais firme, mais rápido, acho que a gente precisa nesse sentido. Nossas laterais também precisam ser revistas, enfim. A gente precisa ter esse entendimento. Só que a gente precisa ter esse entendimento também que o Vasco esse ano andou CT como nunca andou, nunca. O nosso CT hoje, não é o de primeiro mundo, não é o CT, né, do Real Madrid, mas é um CT que minimamente já comporta fazer um bom trabalho com os jogadores. Nós temos um time, não elenco. E eu errei. Em algum momento nesse microfone eu falei que nós tínhamos um elenco. Não temos. Infelizmente, a reta final provou que a gente tem um time bom e não um elenco bom. Precisa trocar algumas peças, precisa rever alguns salários caros que não rendem, precisa de novas contratações, tudo isso a gente sabe. Mas, voltando à evolução, fechamos um contrato com a maior fornecedora de material esportivo do mundo, a Nike. A RJ tira o time de mais de 1 bi para 500 equacionado. Eu acho que isso é sensacional. Contra esses números não tem argumento nenhum que a gente possa discutir. E pelo segundo ano consecutivo, a gente chega longe na Copa do Brasil. Ano passado, a gente ficou na semifinal e esse ano a gente aí acabou perdendo o título. Então eu acho que houve sim uma evolução, não o bastante para fazer do Vasco voltar a ser o grande protagonista, mas eu sempre cito isso aqui. Em algum momento, eu lembro que o Lédio Carmona, esse monstro da comunicação aí brasileira, falou que as vitórias do Vasco não seriam mais efêmeras, que as vitórias do Vasco seriam mais contínuas. Eu aqui até brinquei que é um linguajar muito bonito. Eu só queria que as vitórias do Vasco não fossem mais voo de galinha, fosse voo, né? Voo mesmo, de águia, de quem voa longe. E infelizmente o Vasco ficou
com essa galinha depenada em muitos momentos do campeonato, principalmente nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o que fica é a esperança que dá sim para começar um 26 melhor, com contratações, com o Diniz trabalhando melhor o elenco desde o início, com mais dinheiro entrando, com mais estrutura. A gente só precisa observar como que vai ficar aí a questão de São Januário. E trazendo um pouco para o Jean Faísca só tem a agradecer Papai do Céu. Só agradecer Papai do Céu o tanto de bênçãos que eu recebi na minha vida e recebo por causa do Atenção Vascaínos. E eu vou colocar aí na tela algumas fotos, alguns registros desse final de semana. Da festa do AV, dos meus amigos, do Maracanã. Como vocês podem ver aí, eu vivi um sonho no último final de semana. E eu vou procurar não citar o nome de muitas pessoas aqui, os registros estão na tela. Os que conviveram comigo, os que estiveram comigo. E pode ter certeza de uma coisa, são pessoas que eu vou levar para o coração para o resto da minha vida, né? A gente tem a oportunidade de conhecer alguns desde que eu entrei no canal. Tem um registro aí que tá o Ronaldo, o Gil, o Cláudio, Dr. Márcio lá de São Paulo, o Ramadas, o Sérgio não teve possibilidade de estar na festa, e principalmente o Fabinho, que conseguiu aí o ingresso para que meu filho pudesse viver esse sonho no Maracanã, essa alegria que ele viveu, esse prazer que ele teve. Então, esse pessoal da nossa panela, e perdão se eu esqueci o nome de alguém, mas eu acho que eu não esqueci, Gil, Ronaldo, Márcio, Cláudio, Ramadas, Sérgio, enfim, se alguém ficou no caminho aí, peço perdão, porque eu não sou de anotar, eu gosto que venha do coração e da cabeça essa galera que teve final de semana. Quero deixar um recado especial aqui para o Cláudio. Cláudio, eu não vou expor aqui tudo que você precisa fazer para estar na festa, pela questão da sua família, o cuidado que você tem com a sua família e o tanto que isso precisa da sua atenção, e você moveu meio mundo para estar com a gente na festa. Mandar um abraço pro pessoal do Sergipe, que eu fiz amizade, que é terra do padrinho da minha filha. Um salve a Telha e Propriar. Nós temos que mudar, tirar Aracaju de ser capital do Sergipe e levar para Telha para Propriar, que é a terra do meu querido compadre Fabinho Santos, meu irmão do coração. Um abraço pro pessoal do Maranhão, do Piauí. Teve uma hora que o menino colocou uma camisa lá na festa. Confesso que eu não sei o nome do menino e nem do pai dele, não lembro, não recordo. Peço desculpa. E o menino colocou a camisa ficou gigantesca. E o menino falou assim, ficou direitinho. Pô, quando ele falou esse direitinho, meu coração palpitou, perguntei para ele, de onde que você é? Daí o pai dele já falou, a gente é de Alagoas. Cara, esse carinho pelas ruas do Rio de Janeiro, carinho sábado no restaurante de São Januário, quando foi para sair do restaurante para ir até a loja, sei lá quanta gente parando, Maracanã também, meu Deus do céu, quanta gente vindo, pedindo uma selfie. Faísca, tu é F, Faísca, tu é não sei o que. Faísca é nada, cara. Faísca é um de vocês e só. Zero vaidade, zero, 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 zero. Eu sou só um igual vocês. Apaixonado por esse clube, muito apaixonado. Muito, 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 muito. Então, que fica é isso. São as amizades, o carinho de toda a equipe, que está no registro aí na foto também do canal. Amo trabalhar com cada um de vocês, carrego cada um de vocês no meu coração. Uma pena que o Cerdeira não esteja nesse registro aí. Ramone, que a gente conhece há pouco tempo. Sérgio Quindi, cara que arrebenta pau para toda a obra. Emerson Rocha, irmão do coração. Diego Monteiro, uma pessoa espetacular. Uma pena que o Igor Silva também não esteja nesse registro. O Flávio Dias, que é o capitão dessa equipe aí, o mentor que carrega a gente aí, e junto com o tamanho que tem no jornalismo, faz do Atenção Vascaínos isso tudo. Então, é isso que fica. E para encerrar aqui, um registro que eu não posso deixar, cada vez que eu vou pelo Rio de Janeiro, muitas pessoas pedem para me acolher. Rodrigo Santana já me acolheu inúmeras vezes, deixou motorista à disposição, deixou sua casa à disposição, já me levou em hotel, já me buscou em hotel. O Rodrigo Santana, que é dono de um coração gigantesco. Um abraço pro Marcelinho também, que me presenteou aí com uma camisa do Vasco, sempre tá junto com a galera.
E tenho que agradecer muito a dois anjos. Dizem que ser médico é uma profissão diferente, e é mesmo, né? Mas o doutor Zé Arthur e a doutora Paula, o carinho que eles têm pela minha família é algo inimaginável. Como eu sei que muitos têm, né? Mas mais um final de semana, eles acolheram o Felipe na casa deles no domingo inteiro, praticamente, para poder dar a possibilidade de eu estar no Maracanã, vivendo o meu sonho, que eu realizei um sonho no Maracanã. Estar no meio dos grandes, talvez não te faça um grande, mas te faça, em algum momento, sentir, pô, eu cheguei no meio dos grandes. Poder estar no meio da grande mídia. Inclusive, fiz o registro com o Lédio, tá aí na tela também. Esse monstro sagrado que a gente conversa de vez em quando. E eu posso dizer que no aniversário de Jesus, eu sou um milagre de Jesus. Porque um cara do interior do Brasil, um cara que aprendeu a amar o Vasco pelo rádio, um cara que tinha, por exemplo, o Bismarck, que hoje eu posso chamar de meu amigo como ídolo, já estivemos juntos aqui na Atenção Vascaínos e estamos juntos, ouvindo pelo rádio, passava um jogo por mês. 30 anos depois, poder estar no Maracanã, vivenciando uma final de um torneio tão importante, estando no meio do seu povo e sendo reconhecido pelo seu povo, é muito maior do que eu podia imaginar. Muito maior. Muito, 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 muito. Muito maior do que eu podia imaginar. Aliás, eu não poderia imaginar isso nunca, que daria essa volta. Não sei se eu já contei isso aqui para vocês ou não, mas quando eu comecei a trabalhar na minha rádio aqui na minha cidade, cobri os jogos do Joinville na Série B e na Série A, muita gente falava em rede social que eu não podia comentar jogos do Joinville, porque eu era um vascaíno, e aqui eles se dirigem a essas pessoas como misto. Você é um misto. O termo pejorativo. Você não pode comentar jogo do Jack. Você tinha que comentar jogo do Vasco. Mal sabiam eles a mágoa que isso deixava. Eu fiquei quase 2 anos da minha vida sem usar a camisa do Vasco aqui na minha cidade, para poder me afirmar na minha rádio, para poder ter um tamanho para mostrar que o meu comentário era independente do time que eu torcia. E Papai do Céu deu uma volta tão grande, que me colocou no maior canal de Vasco do Brasil. O melhor é com as pessoas, né? Aí cada um que possa julgar. Mas é o maior e as visualizações deixam claro isso. Então eu só tenho que te agradecer, Papai do Céu. E para encerrar esse discurso emocionado aqui, perdão, tentei segurar até onde deu. Pedi para o Igor Silva, esse irmão que a vida me deu também. Igor, você é diferente dos diferentes. Você sabe do que eu estou falando. Que ele possa colocar aí na tela o que eu recebi quando eu cheguei na minha cidade aqui em Joinville, domingo à noite. Para quem não sabe, ainda o voo teve uma escala de 8 horas. A gente saiu do Rio, foi para Campinas, problema na aeronave, o voo era para sair meio-dia, a gente saiu de lá quase 8 horas da noite. Enfim, 7, 8 horas. E quando eu chego em casa, a minha filha, Maria, me recebeu desse jeito aí. A porta estava fechada e o Vasco estava na porta. E ela estava dentro de casa, depois ela saiu para fazer o registro com esse cartaz na mão. Isso deixa claro que o Vasco está muito vivo. Aliás, um recado aqui para você, Raniel, que disse que as crianças vascaínas que fossem nadar num rio de lágrimas. Eu estou afirmando aqui, você é um babaca. Você é um babaca muito grande. Porque nos times que você defende ou defendeu, que até esses dias você jogava no Avaí, no Cuiabá, muitas crianças já choraram. E eu tenho certeza que ninguém quer ver uma criança chorando num rio de lágrimas. E que Deus o abençoe. Eu não vou desejar o mal para você. Que Deus o abençoe para que seu pensamento
seja diferente daqui para frente, para que nenhuma criança, em qualquer circunstância, precise nadar num rio de lágrima para isso ser a sua alegria. Que você possa vencer na vida de uma outra maneira e não pisando em cima de choro de criança. Choro de criança é sagrado e você foi mal demais nessa. Você foi um babaca dos gigantes. Um abraço, torcedor vascaíno. Espero que tenham gostado desse meu desabafo. Perdão, deixe seu comentário, compartilhe. Me siga lá nas redes sociais, @GianFaísca1, e a gente vai estar muito junto e muito firme nessa reta do final do ano e ano que vem. O Vasco é gigante, o Vasco está vivo. Um abraço. Valeu, galera. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!